rest of my life, I'll be with you, I'll stay by your side, honest and true, to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life, through days and nights, I'll thank Allah for opening my... Podcast Vozes em Debate. Agradecer a Eunice que aceitou o convite e veio aqui falar da sua trajetória, e quero desde já mandar um abraço a todos os telespectadores aí, a todos aqueles que estão em algum lugar nos assistindo. Quero dizer também, se associem, sejam seguidores do Vozes em Debate, que é um programa que realmente veio para ficar, tem mostrado ideias inovadoras, futuristas. E aos meus queridos alunos e participantes, eu quero dizer que hoje nós temos uns brindes aqui, viu? Está aqui ao meu lado, ó, um tensiômetro digital. Se eu não me engano, tem outro que não é digital, e tem outras surpresas aí. Agora só existem esses 2 brindes só para os alunos, viu? E existem mais 3 que é para o público no geral. Assistam até o final, que nós vamos precisar da participação de vocês. Até o final. Então nos siga aí, Instagram e o YouTube. Esses brindes serão para aquelas pessoas que acompanham a gente no YouTube, não é isso, Daniel? Então, uma honra muito grande recebê-los aqui. E não poderia ser diferente, Eunice Maria Galindo. Nós temos aqui uma singela homenagem, mas que é feita de todo o coração. Aqui vai uma homenagem do podcast Vozes em Debate, em memória ao exemplo de Eunice Maria Galindo. E aqui temos participações especiais nessa homenagem. Dr. Atla, seu filho, Alexia, filha, que está cursando Direito, seus 11 irmãos, e aqui eu quero ressaltar na irmã Dora, que tem 5 mandatos de vereadoras em Alagoinha. Era como Eunice se inspira em Dora, Dora se inspira em Eunice, então é na pessoa de Dora que eu quero parabenizar toda a família. Seu pai, Paulo Pereira Galindo, Paulo de Castor, e a sua mãe, Maria das Graças de Melo Galindo. Que você continue sendo a referência da família. E o esposo, Dr. Severiano. Em Pesqueira, o sonho acende o farol. Eunice, mulher de fibra sem igual. Da semente da coragem, brotou e moldou, de um futuro que se faz com mão firme e vital. Mãe de 2 brilhos que a vida escolheu. Filha que carrega o orgulho no olhar. Irmã que acolhe o mundo inteiro, com passos firmes a caminhar. Ela ergueu telas do Facetep, faculdade, centro que ilumina o saber. Cursos que transformam vidas, carreiras, como quem planta florestas ao florescer. Enfermagem, ciência do cuidado, bacharel em 2008, a marcar o tempo. Da faculdade de Arco Verde, o saber partiu, para acalentar feridas e para curar o alento. Perseverança que o vento não desvia, determinada, coragem que não cansa. Formou sonhos, abriu portas, levantou pontes, e a cada conquista a comunidade alcança. Mãe exemplar, filha que orgulha, irmã presente em cada passo dos irmãos. Sua força na mão não é de ferro, é de coração. Que doa e não se rende à solidão. A vida é a escola
que encerra a lição. Transformar vidas é a maior profissão. E Eunice, com atitude e visão, conduz a educação rumo à libertação. Que este tributo seja escola de esperança para quem ousa sonhar e agir sem parar. Que cada ovação se transforme em presença para acolher quem busca aprender, crescer e amar. Que os ouvintes sintam no peito essa chama, a coragem que move, a fé que sustenta. Obrigado, Eunice, pela jornada que ilumina. Vamos juntos transformar o amanhã com um coração que não desiste nunca. Eu disse, isso é uma singela homenagem a tudo que você representa, como filha, mãe, empreendedora, visionária, e com certeza será uma noite inesquecível. Do mesmo jeito, eu não posso deixar o seu professor, seu mentor aqui, né, o grande professor e psicólogo Robson, e sem prestar uma singela homenagem a esse grande homem. Robson Ferreira, psicólogo e professor do FACETEP. Quem está aqui presente, lhe aplaudindo e lhe admirando, é a senhora sua mãe, Maria Auxiliadora Mendes Ferreira. Eu não tenho dúvida que ela está aqui com a gente nesse momento. É com profundo respeito e gratidão que o Vozes em Debate presta esta homenagem a um homem cuja carreira se traduz em dedicação, ética e inspiração. Robson Ferreira, psicólogo e professor do FACETEP. Legado profissional. Robson, você é aquele professor que não apenas ensina conteúdos, mas provoca no aluno a coragem de pensar por si mesmo. Sua abordagem transforma na sala de aula em laboratório de descobertas, onde dúvidas são um ponto de partida para trajetórias mais conscientes. Você também forma pessoas, Robson, e forma pessoas para a vida. Mais do que formar profissionais, você forma pessoas para a vida. Essa visão de educação como preparação para os desafios cotidianos um amigo leal, um orientador atento, alguém que oferece apoio nos dias difíceis e celebra as conquistas com a mesma humildade com que recebe o mérito. Seu compromisso com a comunidade do FACETEP transcende as paredes da instituição. Impacto na profissão. Como psicólogo, você atua com sensibilidade, excelência e ética, reconhecendo a complexidade do mundo contemporâneo. A diferença que faz no consultório, na sala de aula e nos projetos institucionais é refletida na vida de quem cruza seu caminho. Visão para o futuro. Sua atuação representa o ideal de profissional que busca o equilíbrio entre rigor científico e humanidade clínica. Que a sua liderança continue a inspirar gerações de alunos e colegas a conseguirem a verdade com responsabilidade, empatia e coragem. E aqui o agradecimento. Agradecemos por cada conselho sábio,
por cada desafio apresentado com clareza, por cada oportunidade de aprender com você. Que este tributo seja um símbolo de admiração que a comunidade do Facetep sente por sua contribuição inesquecível. Então, com todo carinho e gratidão, o podcast Vozes em Debate, e assim com essa merecida e oportuna homenagem a Eunice e a Robson, iniciamos um papo com Eunice Galindo e Robson Ferreira. Vá onde vocês são celebrados, não apenas aturados. Porém, aqui no Vozes em Debate, serão sempre celebrados. Boa noite, meu irmão. Obrigado, né? Acho que torna-se até difícil falar depois de uma homenagem bonita dessa, né? Mas que verdadeira. E vamos contribuindo para o bem. Enquanto estivermos aqui, temos uma missão. Temos que ser responsáveis por essa missão. Toda escolha tem suas consequências. Escolhas são escolhas. Mas quem escolhe a arte de educar, antes de tudo, deve ser um missionário, né? E só complementando ainda mais a homenagem de Eunice aí, além dela ser tudo isso que você falou, ela ainda tem um título de cidadã pesqueirense, viu? Esqueci de dizer. Foi reconhecida ali por seu empreendimento, por a sua coragem. Tivemos a honra de, numa sessão solene da Câmara, participar, ver ela receber o título de cidadã pesqueirense. Com certeza, você é merecedora de tudo isso e muito mais. Obrigada, Carlos. Obrigada pelo convite, obrigada pela homenagem. A gente fica até emocionado que você, em poucas palavras, falou sobre tudo que importa. Tudo que é muito importante na minha vida, minha família, minha profissão, meus amigos. A responsabilidade que a gente tem com a sociedade, com essa escola, está formando pessoas. É verdade. Muito obrigada. Que é isso. Isso é tudo que você merece. E muito mais, né? Isso o professor e psicólogo. Com certeza. Robson. E ele está tão preparado nisso, para a gente quebrar um pouco o protocolo, ele está tão preparado com essas homenagens que ele já deixa um lencinho aqui, ó. Mas diz que só pode gastar um de cada vez. Vamos deixar o nosso do meio para o fim. Mas está aqui. Eunice, e quero iniciar, né? Você fale um pouco da sua trajetória como empreendedora, profissional. Como é que você equilibra tudo isso? Porque esse empreendimento, você poderia ter levado ele a várias cidades, a outras regiões, né? E Pesqueira foi agraciado com um empreendimento de tamanha envergadura como essa. Muito obrigado por ser pesqueirense e fazer parte deste projeto tão grandioso. Fala um pouco aí dessa trajetória, Eunice, para todos nós. Isso, Carlos. Na verdade, a minha trajetória começou em 2008. Né? Eu me formei em 2008, como você bem falou, na Faculdade de Enfermagem de Arco Verde. Na verdade, eu me interessei pela saúde, portanto, a acompanhadora, minha irmã, né? Como técnica de enfermagem, que eu acho que ela já tem quase 30 anos, funcionária do Estado. Funcionária das clínicas, né, federal. Então, eu sempre vi ela trabalhando muito essa causa saúde em Alagoinha, né, uma cidade pequena, uma cidade que a população precisava muito de assistência e precisa, como todas as cidades do porte. Então, eu decidi fazer enfermagem. Me formei em 2008. Desde esse período de faculdade, eu já trabalhava muito essa parte de educação, principalmente educação em saúde. E desde a época que eu fazia essa faculdade, eu já pensava em um dia abrir uma escola para ver as pessoas terem menos dificuldade do que eu. Por quê? Porque para estudar em Arco Verde, eu tive que me mudar para Arco Verde. Eu mudei toda a minha vida para Arco Verde, morei lá por 10 anos. Eu tive uma estrutura para fazer isso, mas eu sabia que muitas pessoas que eu conhecia não conseguiam fazer isso e por isso não conseguiam, né, melhorar a situação de vida, melhorar a questão financeira, realizar os sonhos mesmo. Então, desde esse período de formação, eu já tinha em mente fazer isso. Eu não tinha em mente onde fazer isso. Eu sou de Alagoinha,
né? A gente sabe que Pesqueira sempre foi uma cidade, né, sede para esses municípios de menor porte. Um polo, né? Tipo um polo, tipo Sanharó, Poção, Alagoinha. Então, eu sempre tive essa visão que aqui seria o lugar. Porque aqui nunca ninguém, de fato, pensou em abrir uma instituição 100% presencial e privada. Porque a gente sabe que as vagas que são ofertadas no IF, né, Uhum. não suprem a necessidade de toda essa região. Então, daí, depois que eu me formei, continuei morando em Arco Verde, trabalhando em Alagoinha. Quando eu comecei a trabalhar em Pesqueira e conhecer mais a realidade de Pesqueira, foi onde eu entendi que Pesqueira seria o lugar. Que aqui a gente precisava deste serviço. Uma missão muito difícil, mas também muito gratificante. Porque é muito gratificante você chegar no Lito Paraíba e ver dezenas de técnicos, né, ofertando serviço de qualidade à população, no Regional de Arco Verde e em todos esses municípios Caruaru, vizinhos e até distantes, né? A nossa melhor propaganda é o nosso profissional, que já está na ponta. Eunice, tem profissionais trabalhando até fora do estado. Isso, a gente tem profissionais trabalhando na Paraíba, em Minas Gerais, em São Paulo. Eles sempre mandam, né, essas informações para a gente, agradecendo, porque nós fomos a ponte, né, para a realização desse projeto de vida deles. E eles são, na verdade, a nossa realização, né? A cada um que a gente vê lá na sua profissão, a gente entende que fez a coisa certa. Eunice, quais são os cursos técnicos que o FACETEP oferece a toda a comunidade? Isso. Hoje nós estamos ofertando 7 cursos 7 técnicos. cursos, né? Você pode... Posso sim. O técnico em enfermagem, né? O técnico em radiologia, técnico em análises clínicas, que é aquele antigo técnico em laboratório, Uhum. O técnico em veterinária, que é um curso novo na região, o técnico em farmácia, técnico em segurança do trabalho e técnico em saúde bucal. Todos eles estão diretamente direcionados com saúde, né? O nosso eixo hoje ele é um eixo da saúde, mas nós também já estamos nos organizando para partir para outros eixos, né? Eixos de humanas, eixos de exatas, né? E não ficar somente no eixo da saúde, porque tem pessoas que não têm muita habilidade Sim. com saúde. E tem curso superior também, né? Isso, Eunice? Isso, a gente, depois de muita luta, conseguiu, ano passado, no segundo semestre de 2024, implantar, né, o primeiro curso superior 100% presencial, bacharelado em enfermagem aqui no FACETEP. Né? Na verdade, isso era um projeto que era para ter acontecido em 2022. Mas, com a pandemia, a gente abriu a instituição em novembro de 2019, né? Tivemos tudo para não dar certo, porque a gente passou mais ou menos 2 anos, né? O mundo vivendo essa situação de pandemia. Foi um período que tudo deixou de funcionar, né? De forma correta. Exatamente. As coisas funcionavam de forma superficial, aquele desespero. Então, a gente, mesmo no período de pandemia, conseguiu manter essas aulas, conseguiu formar os nossos alunos no período habitual do curso e sobrevivemos à pandemia, porém, tivemos que adiar alguns projetos. Hoje, se não tivesse sido esse período de pandemia, talvez nós já estivéssemos com o 5º curso superior 100% presencial aqui na instituição. Mas a gente teve que postergar para poder ver, né, se realmente ainda seria viável. Foi um desafio enorme superar a pandemia. E as aulas nesse período, Eunice, como foi que ela foi direcionada ao aluno, já que ele não estava presente na instituição? Isso, nesse período de pandemia, nós precisamos suspender estágios curriculares, né, que são 100% presenciais e obrigatórios nos serviços de saúde.
nós precisamos colocar as aulas online, né? Sim. Eram aulas remotas, ficava o professor, né, em casa ou na instituição, de computador ou pelo celular, em plataformas digitais, e os alunos de casa, né, vendo essas aulas. E a gente conseguiu, passou um período 100% online. Depois aí já o governo começou a fazer as autorizações, a gente fazia rodízio, né? Um dia tinha metade da turma, no outro dia tinha a outra metade, se eu me lembro bem, né, Robson? Sim. E até que, graças a Deus, a gente conseguiu retornar para o 100% presencial, porque desde o início em que eu comecei a pensar nessa instituição, nessa formação, eu tinha uma informação que, assim, eu não abria exceções. O nosso curso ele é 100% presencial. Eu respeito os cursos que não são 100% presencial, mas eu não consigo conceber você não estar presente e conseguir uma formação que te habilite a cuidar de pessoas. Em todas as situações, seja o técnico em laboratório, o técnico em análises clínicas, o técnico em enfermagem, porque esses profissionais são eles que prestam assistência direta ao paciente. Então, o presencial, ele era impossível de não acontecer. Mas a gente passou por todo esse processo e já em 2022 a gente conseguiu retornar com as outras instituições, né, ao 100% presencial e graças a Deus estamos até hoje. Que maravilha, que trajetória fantástica isso você nos trouxe aqui. E se nós estamos aqui hoje reunidos, né, primeiramente agradecer a Deus, mas sem sombra de dúvida ao pessoal da saúde. Isso. Né, que se dedicou, não foi 100% não, foi 110% para que aquela terrível pandemia fosse aplacada e a saúde está de parabéns. Então eu quero aqui como cidadão, né, cidadão pesqueirense, um brasileiro até crítico, agradecer por todos vocês que fazem parte da saúde. O Carlos, só complementando, né, nesse período de pandemia, né, foi um período de muita prova, meu irmão, porque dar aula online era complicado, viu? Mas os alunos foram perseverantes. Eles entenderam, eles agarraram também a missão e nos faz entender que aquilo que veio para ficar não resta dúvida. Né? Porque você vê uma instituição fundada com 6 meses de antecedência e logo em seguida vinha essa pandemia, né? E assim, foram heróis, foram professores heróis, realmente, foram alunos vitoriosos, porque você dá aula à noite, 2 horas e meia de aula, com um intervalo de 20 minutos, ainda, você pegar um dia de sábado, meu irmão. Cursos que só funcionavam no sábado, exatamente no final de semana, e você pegar das 8 às 12, e de 1 muitas vezes até às 5 horas, e os alunos participavam, e abriam debate, e abriam... o professor pedia que mostrasse a câmera, para que o aluno não deixasse, né? Mas assim, a câmera ligada e não estivesse participando. Então o professor também teve que se moldar nesse momento, né? Moldar sua dinâmica de ensino, sua didática, para que o aluno pudesse, lá do outro lado, lá nos recantos onde eles estavam, não ficarem totalmente cansados e também não abandonarem o curso, né? E eu nisso aí está de prova, nós tivemos muito poucas desistências. Muito poucas desistências. Então aqui o nosso voto de aplauso a todos aqueles professores que se desdobraram, que conseguiram, e todos aqueles alunos que hoje formados, né, que trabalham no ramo de saúde, em algum lugar, seja o lugar que eles estejam, eles reconhecem que esse momento foi muito difícil, mas também foi um desafio, onde a escola, juntamente com os alunos, se deram as mãos, abraçaram a ideia e estamos aí. Conseguimos superar mais uma dificuldade. Sem dúvida, professor Robson, nós temos que enaltecer sim a equipe, né? Sem equipe não se trabalha, não é isso? Então, quero aqui ao vivo, nesse momento, também enaltecer a perseverança e a harmonia da equipe num momento tão difícil como foi a pandemia. E outra situação, vocês tiveram que ter uma mudança brusca, né?
de repente, peraí, a gente tem que se adaptar a uma nova realidade. Para você ter ideia, né, o Google Meet, se não me falha a memória agora, né, uma plataforma que nós usamos, eu particularmente nunca tinha visto, nunca tinha usado, né? Então o professor Isso teve que se adaptar, né? Às vezes o professor não tinha aquela desenvoltura de se apresentar, e de qualquer forma, quando você vai para uma aula online, você vai ter que fazer uma apresentação, né? Você está diante de uma câmera que tem várias pessoas assistindo. Então houveram 2 desafios para os professores, né? Primeiro, de colocar seu rosto, e colocar-se à disposição. Segundo, mudar a dinâmica de ensino, a didática, para poder atingir aquele que estava lá no recanto, sem causar a ele cansaço. Então, mais uma vez, meus parabéns, Eunice, por atravessar uma adversidade tão complexa como essa e com resultado brilhante. Meus parabéns a vocês que realmente fazem o Facetep acontecer. Meus alunos, vamos fazer jus ao professor aí, a nossa diretora, a nossa empreendedora, e vamos participar, viu? Vamos participar aí. Além de participar, se inscrever lá, tanto no Instagram do Voz em Debate, que no da instituição, com certeza, é ação. E em breve... A instituição são vocês, somos nós que estamos aqui, são vocês que aí estão, né? Ô, Robson Eunice, esse podcast aqui é uma idealização, não é minha, Daniel, Carmen, é para a comunidade, para... Da vez e voz, né? Vez e voz, quem faz a diferença, como Eunice está aqui, como o grande Robson, psicólogo e professor. Eunice, aqui a gente já falou um pouco da Covid-19, né? Eu vou, em momento de desafio, qual foi um princípio? Não, foram vários princípios que você já exemplificou aí com maestria na Covid-19. Eunice, como conciliar a gestão de uma instituição de ensino com o empreendedorismo e a mulher que acreditou com a responsabilidade de ser mãe de 2 filhos? Como foi equilibrar tudo isso na sua vida? Empreendedora, mãe, filha, esposa. Avó também, viu? Avó, Meus parabéns. É bem curioso, né? As pessoas às vezes me perguntam como a gente consegue, fazendo o que gosta, acreditando. Na verdade, eu fui mãe muito nova, né? Meu filho já tem 28 anos, já fez 28 anos. Se eu errar a idade, ele me mata. Então, assim, sempre fazendo o que gosta. Eu sempre estive na área que eu escolhi, né, que é a área da saúde, sempre estive na assistência e sempre fazendo parte de algo de gestão, dos serviços. Então, teve um momento que eu tive que fazer a opção, né? Eu trabalhei em diversos locais, diretamente em assistência, né, no Hospital Regional Rui de Barros Correia, dei plantão dos 4 anos na UTI, dei plantão por uns 3 anos na maternidade, depois dei plantão aqui no Lírio Paraíba, em maternidade, coordenei alguns programas na Secretaria de Saúde. Eu tenho, mas não estou com ela atualmente ativa, uma assessoria de educação em saúde, né? Treinamentos para profissionais dos municípios. Eu passei mais ou menos 4 anos montando uma equipe. Quando não era eu, eram outras pessoas que iam em meu nome fazer essas capacitações, essas atualizações. Mas quando eu decidi pela escola, eu tive que abrir mão disso. Então, assim, para o lado do sertão, o meu trabalho ele é muito conhecido por treinamento. Era uma assessoria que se chamava CILEG, e eu treinava os profissionais de saúde, desde médicos, a dentistas, a técnicos de enfermagem, agente comunitário de saúde, toda a categoria de saúde. Quando eu decidi abrir a escola, eu tive que abrir mão desse trabalho, né? Aí, sempre conciliei bem, né? Pode ser até que meus filhos digam que em algum momento eu falhei, por estar sempre muito comprometida com essas decisões, né? Porque a partir do momento que a gente assume uma função, né? Sim. Passei 16 anos, acho 16 anos em PSF, né? Que é o Programa de Saúde da Família.
4 anos na Pedra, 12 anos em Alagoinha, me afastei agora, né? No início do ano, fui para outra função, mais light, né? Porque enfermeiro de PSF é muito puxado. E conciliei, né? Acredito que conciliei bem. A minha forma de ver, acredito que consegui conciliar, mas é um pouco puxado. Mas tive que abrir mão, lógico, dos plantões, que eu adorava plantão em UTI. Quando eu fui para a atenção básica, eu comecei a entender que eu não conseguia conciliar. Então, a assessoria, quando eu abri a escola, eu tinha que optar, né? Ou assessoria ou escola, porque o gestor ele tem que estar presente. Fez a escolha, né, Carlos? Fiz a Fiz a escolha. Acredito que a escolha é certa, né? Certa. Mas hoje ainda recebo convites, né, para fazer essa parte de educação continuada, de capacitação, mas como a gente não consegue estar em 2 locais ao mesmo tempo, né? Então, a minha opção é a escola. Muito bem. Graças a Deus pra gente pesqueirense, viu? Meu irmão Robson, você costuma dizer que formar pessoas para a vida, não apenas profissionais. Qual foi o momento em que você viu isso se refletir mais claramente na vida de algum aluno? Eu sei que são vários, mas meu irmão recorda. Eu vou usar Jung. Dizia que domine todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Certo? Repita aí, meu irmão. Jung Sim, Jung disse o seguinte: domine todas as teorias, domine todas as técnicas, certo. mas ao tocar a alma humana, seja apenas outra alma humana. Não é? Depois eu sou filho de professores, né? Meu pai foi professor de francês muito tempo, minha mãe foi professora, depois foi para o Serviço Público Federal, enfim. Eu acredito, Carlos, que nós temos um desafio muito grande hoje, em meio ao tempo em que vivemos, um tempo muito confuso, um tempo de inversão de valores, né? Um tempo de ausência de líderes, de pessoas que possam ter sua representatividade. E eu digo sempre nas aulas que eu chego lá, que eu me apresento, eu ando com um caderno debaixo do braço lá, mas eu digo sempre que eu não gosto muito de slides, eu não gosto muito de apostilas, porque eu acredito na psicologia de mudar vidas, certo? E eu só estou lecionando ainda quando eu acreditar que nas minhas 10 aulas de psicologia na turma eu vou tocar em vidas, sabe? Eu vou mudar vidas de pessoas. Porque eu faço sempre uma pergunta. Nós estamos aqui no lugar de cuidador. E cuidar da dor do outro é uma missão muito difícil, porque muitas vezes nós não cuidamos das nossas. Aí como é que eu posso cuidar da dor do outro? Então eu entro com aquela psicologia que precisa rever seus conceitos interiores. Aquela psicologia que precisa você olhar para dentro de si e a partir de você, né, você transformar o mundo que você vive para você poder ofertar alguma coisa a outra pessoa. E aí nós trabalhamos sonhos, nós trabalhamos traumas, dificuldades, enfim. Eu digo sempre, o aluno que começa a primeira aula, na 10ª aula, ele tem que ter mudado de vida. Para mim é a nota que ele vai merecer, entendeu? Porque ele vai começar a repensar um pouco. Porque uma grande dificuldade que nós temos hoje, né, é que as pessoas estão reproduzindo muito conteúdos, né? Apesar do curso ser técnico, mas muitas vezes a pessoa ainda vai com aquela visão de ensino médio, de ensino fundamental, e a finalidade não é essa. A finalidade é você resolver suas dores para cuidar das dores dos outros. E eu digo sempre, olha, quem adoece não escolheu adoecer, mas o cuidador escolheu cuidar. Então você precisa ser bem cuidado para você poder cuidar. Daí nós vemos às vezes tantas coisas por aí, que eu não vou citar lugares nem nomes, mas tantos profissionais amargos, né? Porque acostumaram com aquela dor diária e nós não podemos nos acostumar, né? Nós precisamos, além de formar para a vida, nós precisamos mexer com essas dores, mexer com esses traumas, reavivar os sonhos, Carlos.
Às vezes você chega para os alunos, se você perguntar 10 coisas que o incomodam, eles dizem 20. Se você pedir que diga 3 sonhos, no segundo ele vai pensar se ele realmente sonha, ou se não, se o sonho está tão distante. Então, na minha concepção, essa psicologia precisa trazer esse ser novamente como um ser de possibilidades, como um ser de sonhos, que muitas vezes aqueles que estão mais próximos são os que mais desencorajam, né? O pai diz, vai ser mais um, tu vai para quê, entendeu? Então eu me sinto nessa responsabilidade de chamar esse ser a um ser de possibilidades, mas que ele só vai ser esse ser de possibilidades quando ele conseguir resolver seus traumas, suas dores, e que nossas dores são iguais. E eu digo sempre, toda dor física ela tem atrelado a uma dor emocional, né? Então, independente do curso, né? Psicologia no curso de veterinária, um dia eu entrei e um aluno olhou para mim e disse, o que tem a ver psicologia no curso de veterinária? Eu digo, você é um ser que vai cuidar de um pet, pelo menos, mas você precisa estar preparado para cuidar, porque esse pet ele tem raízes de sentimentos com outras pessoas, que até para você dar um diagnóstico você tem que ser sensível, né? E aí ninguém mais questionou isso. Então a psicologia passa por vários cursos técnicos desses com essa finalidade mesmo, né? De trazer a sensibilidade, porque o que é humanizar um serviço de saúde? Não é somente pintar uma parede, né? Não é somente chamar o paciente pelo nome, não é somente dar um bom dia, né? Mas assim, quantas dores o remédio não cura mais, mas a atenção cura? E eu digo sempre assim, olhe nos olhos, primeiro de quem está em casa com você, porque a primeira comunicação é com os olhos, né? E quantas vezes é relato científico de que pessoas diminuíram dores, de que pessoas melhoraram a sua condição onde o remédio não mais fazia efeito, nos casos oncológicos, por exemplo, mas melhoraram por um bom dia, por um olhar. Você está bem, né? Então, assim, para você poder dizer isso, você tem que estar bem. Senão você junta os problemas de casa, da vida, e você vai descontar em alguém. E não é para isso. Lembre-se sempre, cuidar da dor do outro é preciso cuidar da sua dor. Senão você não vai muito longe. Caramba, Robson, perfeito, perfeito. De que maneira o Facetep tem impactado não apenas carreiras, mas também comunidades locais em Pesqueira e região? Segura aí, Eunice, para a gente dar uma passada aqui com os nossos colaboradores, né? Porque sem os nossos colaboradores, isso aqui não estava acontecendo. E o Facetep é um deles, né? Facetep, transforme seu sonho em realidade. A oportunidade que você esperava está aqui. Basta dar o primeiro passo. E o primeiro passo certo está lá no Facetep. Confia Conte, a contabilidade que você pode confiar. Rua Adalberto de Freitas, 94, Centro, por trás das Americanas. Doutora Roberta Freitas, psicóloga infantil, neuropsicóloga, sócia do Centro Médico de Saúde e Bem-Estar, localizado na Avenida Ézio Araújo. Casa da Feijoada, a melhor feijoada da cidade e região, com um tempero inconfundível, do meu amigo Alex, do filho dele Rian, do outro filho Riquelme, da esposa Roberta e do sócio Fábio. Já foi lá? Já, foi essa semana. Excelente, né? Robson já foi, Daniel já esteve lá, Carmen também, Giovana já esteve presente. Pois vamos lá, viu, Giovana? E Simone, estamos aqui lhe aguardando. Venha expor. As portas aqui estão abertas lhe aguardando. Carmen, a participação. Pronto, quando tiver aí, Simone fala. Eunice, se recorda da pergunta que ficou antes de falarmos aqui dos nossos colaboradores? Daqui a pouco tem mais colaboradores, viu, gente? Mas deixa eu refazer. De que maneira o Facetep tem impactado não apenas carreiras, mas também comunidades locais em Pesqueira e região? Quando a gente pensa, né, na estrutura, né, Facetep, CETEP, a gente começa a falar sobre transporte, né? O aluno, para vir para a escola,
ou de outras cidades ou de comunidades rurais, ele precisa se locomover, né? Então, direta ou indiretamente, a gente movimenta a parte de transporte, né? Seja por um mototáxi, seja no abastecimento de um posto de gasolina, seja no transporte público, que também interfere em abastecimentos. Então, movimenta a economia, né? Sim, Nesse setor. Nós podemos dizer que nesse momento a gente tem mais ou menos em torno de 500 alunos, né, que estão em Pesqueira ou à noite ou no sábado, ou durante a semana em estágios curriculares, em serviços. Essas pessoas, elas compram fardamentos, que tanto a cidade de Pesqueira como cidades vizinhas também já produzem, né, movimenta a parte financeira do município. Essas pessoas consomem alimentação, não é isso? Perfeito. Movimenta financeiramente o município. As nossas formaturas, hoje a gente já tem várias pessoas que fornecem serviços relativos à formatura, né? Os kits, beca, colação de grau, festas. Isso, indiretamente, a escola consegue trazer, né, esse giro, esse retorno econômico para a Pesqueira, né, diretamente para a Pesqueira. Grande parte desse dinheiro entra aqui no município de Pesqueira. Aí a gente parte, né, alguns trabalhos diretamente, a gente tem aproximadamente 50 professores que trabalham diretamente com a gente, né? A gente tem em torno de 15 a 20 professores que trabalham com preceptoria, né? Sendo a grande maioria também do município de Pesqueira. Isso também gira, né, a economia do município. E as famílias desses alunos que também estão sempre em Pesqueira, né, consumindo serviços, né, de Pesqueira e das cidades menores também. Então, eu acredito que a instituição, ela tem, né, algo a oferecer, economicamente falando, para o município. Sem sombra de dúvida. Eunice, essas prefeituras, elas participam, vamos dizer, porque aqui tem aluno de Poção, Alagoinha, eu acho que Venturosa, Sanharó, Isso. E fora a zona rural de Pesqueira, né? Isso. Essas prefeituras, elas abraçaram de alguma forma o empreendimento e trazer esses alunos sem custo do bolso, porque creio eu que muitos desses alunos não têm essa disponibilidade econômica tão grande. Isso, Carlos. Na verdade, a gente costuma dizer, né, inclusive sempre nas colações de grau, Severiana é quem faz questão de mencionar, né, do apoio logístico que os gestores sempre deram e dão à instituição e à comunidade, né? O município de Alagoinha, o município de Poção, o município de Sanharó, eles sempre forneceram transporte para a grande maioria dos alunos. Quando o município não dava de fato o transporte, ele dava aquela ajuda de custo. Certo. Mas hoje, de fato, todos esses municípios estão fornecendo o transporte, tanto à noite como no sábado. Pesqueira também não é diferente disso, né? A gente sempre consegue que os alunos utilizem os transportes do município. A gente sabe que tem transportes que vêm trazer os alunos para o IF, né? Para outras escolas do município, que funcionam durante a noite a nível de estado. Então, assim, o nosso aluno tem sempre sido agraciado com essa parceria, né? Até porque os gestores, eles precisam e eles entendem, né, que a gente está formando mão de obra, né, qualificada, não é isso? E à medida que a gente tem uma instituição dentro do município, né, o município deixa de mandar esses alunos para fora, né? Como sempre mandou para Caruaru, para Arco Verde, para Garanhuns, né?
Hoje eu acredito que a nível de cursos técnicos, a procura fora de Pesqueira é muito pequena. Hoje nós, de fato, estamos acolhendo, acho que 80% dessa procura desses cursos técnicos, né? E queremos avançar para os cursos superiores Vai também. sim, vai sim. Meus parabéns, Eunice. Carlos, só completando aqui, Complemente, a noite é de vocês. essa devolutiva também, essa sensibilidade dos gestores, né, de Pesqueira, das cidades vizinhas, fazem com que também o Facetep devolva os profissionais da própria cidade, né, que evita, assim, gera emprego também na cidade. Quando ele devolve o profissional, então o técnico de enfermagem, o técnico em veterinária, o técnico em raio-x, ele volta a trabalhar no seu lugar de origem. Robson, pegando só, meu irmão me concede uma parte. Tranquilo. Eu, como policial penal, nos deslocamos muito a UPA para raio-x. Eu prestei atenção que no jaleco é Facetep. E é um profissionalismo fora do comum dos profissionais que ali estão. E todos eles cursando aqui em Pesqueira, no Facetep. São educados, profissionais e, acima de tudo, qualificados. A escola veio exatamente com esse propósito, né? Não somente de jogar profissionais na rua, não somente de jogar profissionais para os seus devidos lugares, mas que tipo de profissional nós estamos devolvendo a isso, né? Um profissional humanizado. Né? Um profissional competente. Se você observar nas seleções aí, no Hospital Regional de Arco Verde, nós temos muitos profissionais hoje que passaram na seleção, que foram nossos alunos, né? Eu digo sempre em sala, e é uma norma da escola, bons já tem muitos. Então você precisa ser melhor, né? Você precisa ter um desdobramento maior, né? Na questão da humanidade, na questão da competência, que para os bons eu digo que tem emprego. Sim. E para os melhores o emprego procura ele, entendeu? Então, quando o aluno ele abraça essa causa, ele entende que ele tem um propósito ali, ele entende que, eu sempre faço essa reflexão, veja que lá na sua casa tem alguém torcendo por você. Então você vai ter que ter a responsabilidade de corresponder com esse alguém que está torcendo por você. Quando você bota um jaleco, quando você bota a blusa da escola, você está sendo técnico, você não está tendo a habilitação de exercer a função. Mas você está sendo técnico naquele momento, porque as pessoas vão começar a inspirar em você. Vão pensar em você como detentor de um saber, e você precisa saber realmente. Né? Então, assim, tem toda essa dinâmica de devolver o profissional, mas um profissional com qualidade, um profissional realmente a nível de qualquer lugar do Brasil. Né? Eu tenho certeza que onde tiver seleção, onde tiver um ex-aluno Facetep, né, hoje formado, exercendo a função, pode ter certeza que ele está exercendo a função com aquilo que ele tem de melhor, com empenho e com muita satisfação, porque nós tentamos e buscamos a todo custo formar profissionais vocacionados. Por isso que eu estou aqui parabenizando ao vivo, porque eu sou testemunha presencial do que eu estou devolvendo a vocês. Parabéns de coração. Isso é muito bom a gente ter em Pesqueira. Por isso que Eunice está aqui hoje. Por isso que o professor Robson está aqui hoje. A gente tem que dar vez e voz e mostrar o quanto Pesqueira é um celeiro de oportunidades, de empreendedoras assim como você, Eunice. Meus parabéns. Eunice, só uma questão, eu não sei se eu vou estar sendo usado aqui, mas só uma forma de sugestionar de alguma forma. Você já pensou, os professores, junto com o Robson e os demais da equipe, levar uma semana relacionada à saúde, vamos dizer, nas prefeituras, vamos dizer, em Poção, Alagoinha, aqui em Pesqueira, uma semana do Facetep dedicada à saúde. Eu não sei se eu estou viajando muito ou se essa sugestão é boa, não é só uma questão Isso. Não, na verdade é uma sugestão muito boa. Inclusive o professor Robson já sugeriu isso. A gente ainda não teve pernas para, na verdade, aplicar, né, essa ação, porque envolve toda, né, uma logística
Mas a gente precisa, na verdade, começar a sair dessa zona de conforto, né? E ser mais visto nesses municípios, né? Falar mais sobre as nossas profissões, né? Falar sobre a aplicabilidade de cada formação dessa. Então, geralmente, com essa semana de saúde, semana de serviço, a gente já fez até algumas parcerias. A gente já fez parceria com Sanharó, a gente já fez parceria com Poção. A gente faz sempre parcerias com a Secretaria de Saúde de Pesqueira, né? Quando eles vão para ações, nossos alunos vão também para essas ações, para a feira. Mas, de fato, tirar uma semana... levando serviços, a gente ainda não conseguiu, mas Robson até já sugeriu isso. Ele tem, como você, ótimas ideias. Só o que está faltando é a gente aplicá-las. Eu como muito na fonte das ideias dele. Ideias dele, né? Pois não, meu irmão, quer complementar? Inclusive, Carlos, está provado, né, que o Facetep ele foi um sonho que tornou realidade, né, e que ele tem uma abrangência muito grande aqui na Redondeza, né? E nós já tivemos muitas reuniões na casa de Eunice, Severiano, Eunice, eu e outros professores também, para essa amplitude realmente já arengamos no bom sentido muitas vezes, viu? Para a escola dar essa expandida, mas acredito que tudo tem sua hora, está chegando a hora, né? De alçar novos voos. Né? E ecoar muito longe no Facetep. Né? Exatamente. O Maria Eduarda Silva de Freitas, ela disse que está sem som. Já resolveu, né? Pronto. Pedro Henrique, tô por aqui. Fernanda Costa, boa noite. Interessantíssimo o papo. Lucicleide Leite, boa noite. Maria Eduarda Silva de Freitas, oba, tá tudo ok. Fernanda Costa, amo vocês. Perfeito. Maria Eduarda Silva de Freitas, o som está oscilando, ela falou aqui. Pronto, a questão do sono foi resolvida. Priscila Carla, boa noite a todos, ótimo. Rosa Maria Galindo, perfeito. Ótimo, deixa eu ver, Elisângela, boa noite. Muito boa a conversa, o papo, muito revelador. Bel Benoni, o volume está ótimo. Regiane Souza, o som está ótimo também aqui. Sônia Maria também. Naira Silva, professor maravilhoso. Oh, já ganhou pontos. Se for da atualidade, já ganhou a média. E se não for, muito obrigado, vai ganhar um prêmio também, viu? Cigano do Nordeste, o programa excelente. Parabéns a todos. Carlos Galvão, sempre trazendo diversidade, com muita qualidade e dedicação, sucesso. Muito obrigado, meu irmão Cigano. Aí aqui, Voz em Debate. Pessoal, se inscreva no nosso canal e ajude para que podemos continuar trazendo todo esse trabalho maravilhoso para vocês. Vamos lá, gente, se inscrevam. Né, professor Robson? Sim, vamos se associar aí, né? Sim. Fernanda Costa, estão todos de parabéns. Priscila Carla, Carmen, Carlos, Daniel, estão de parabéns. Esse podcast é um sucesso. Muito obrigado, Priscila. Boa noite, parabéns. E o meu abraço para Eunice, de Regiane Souza, da Rádio Urubá FM. Regiane Souza. Ela é nossa parceira. Lucicleide, um abraço para todos. Não é fácil a profissão desses gênios, mas o amor supera tudo. Verdade. Robson, um psicólogo topado. Priscila Carla. Fernanda Costa, Robson, me fazendo chorar mais uma vez. Tem que fazer sorrir também, né? Esse choro é de alegria, com certeza. Lucileide Cleite, vocês estão de parabéns. Natália Almeida, coraçãozinho, excelente a entrevista. Simone Gonçalves, parabéns. Aurenice Cordeiro, parabéns. Fábio Carvalho, parabéns. Simone Áurea, estamos aqui lhe aguardando. Natália Almeida também, parabéns. E nós estamos aqui... Nós estamos aqui do Recife, com minha sobrinha acompanhando, minhas irmãs. Minha mãe também está acompanhando. De São Paulo, Santos, Gracinha está nos acompanhando. Genival Silva, no Rio Grande do Norte.
meus colegas de farda lá do PDAD, Ed Jailson, muito obrigado, gente. Muito obrigado aí a todos vocês. E vamos aqui continuar. Continue participando, viu? Além da conversa envolvente, clara e objetiva, nós temos aqui os prêmios para o final, de quem acompanhar até o fim, não é isso, Eunice? Exatamente. Não é isso, Robson? Não é isso, grande Daniel? Vamos lá. Aqui eu já falei, como eu disse, equilibra as tarefas. Eunice e Robson, em termos de liderança, que estilos ou habilidade você considera cruciais para inspirar equipes e estudantes? Você está fazendo umas perguntas tão filosóficas, rapaz, que no fim o cara fica pensando o que é que será que ele quer dizer, né? Mas eu vou olha, veja bem, na carta de São Paulo aos Coríntios, se eu não me engano, Quase padre. Quase padre, São Paulo ele vai dar uma afirmação muito clara, se eu não me engano, ele vai dizer assim, que cessem as palavras e falem as obras, entendeu? Eu acho que você tem que dar o seu exemplo, sabe? Inclusive, eu digo sempre aos alunos, né? São Francisco de Assis também, ele dizia assim, pregue sempre o evangelho, e se for preciso, use palavras. Entendeu? Então, acho que uma grande fonte de inspiração os alunos têm nos professores, né? Naqueles que estão convivendo com eles no dia a dia, né? Que os nossos ídolos estão entre nós. Né? Hoje você olha, eu não vou citar nomes aqui, mas você olha a nível nacional, os jogadores, é uma vida montada em coisas que o dinheiro compra, mas que não tem valores, né? E nós aqui, quanto educadores, quanto professores de curso técnico, de curso de graduação, nós precisamos mostrar às pessoas que é preciso olhar para as coisas que não se compra com dinheiro, mas que busca com valor. Eu acho que essa é uma grande inspiração. E vou falar em nome dos nossos professores lá, uma boa parte, uma grande parte, são pessoas muito dedicadas, são pessoas que fazem daquilo ali um sacerdócio. Eu acho que é uma inspiração maior essa. Eu estive lá e eu e minha esposa, nós presenciamos isso. Eu disse, parabéns por toda a estrutura que você montou, que não é fácil. Sabe, a dedicação dos professores. Eu saí passando de uma sala em outra, a dedicação, a participação dos alunos, meus parabéns. Não tem como não engrandecer um empreendimento desse, não tem. Meus parabéns mesmo. Tem duas coisas bem interessantes, assim, na verdade, né, as escolhas, como diz Robson, né? Eu acho que eu sempre fui agraciada com algumas escolhas, né? Quando você me pergunta, Eunice, fulano está dando aula lá, por quê? Na verdade, isso é uma escolha que vai muito do que a pessoa representa ser, né? O professor, na verdade, ele tem que ter empatia. Ele tem que entender que um dia ele já foi aluno. Ele tem que entender das dificuldades que ele já passou enquanto aluno. Ele tem que trazer aquele aluno para o curso. E, na verdade, eu sempre fui muito agraciada com as escolhas que eu fiz. Quando eu planejei, né, abrir essa instituição, há quem diga até que eu, às vezes, caminho pelo caminho um pouco arriscado, né? A maioria dos professores, eles são amigos pessoais, meu. À medida que eu conheço uma pessoa de forma mais próxima, né, eu consigo enxergar as qualidades e defeitos, porque todo mundo tem qualidades e defeitos. Então, de início, a escola realmente ela se compôs, o corpo docente, com pessoas próximas e habilitadas e qualificadas, que estão conosco até hoje. À medida que as turmas foram aumentando de volume, né, os cursos foram diversificando, aí a gente foi chamando novas caras, novas pessoas, né? E sempre dando oportunidade. Às vezes eu nem conhecia muito bem a formação, mas a gente dava a primeira oportunidade e tinha a sorte de todos eles quererem aproveitar essa oportunidade. Então hoje acho que a gente tem aproximadamente 50 pessoas, 50 professores, né, de diversas áreas, que vai psicólogo, nutricionista, biomédico, farmacêutico, fisioterapeuta,
enfermeiros, veterinários, biólogos, tem mais, técnicos, né? Técnico em radiologia, técnico de segurança do trabalho, todos ministrando essas aulas, né? Sempre que a gente senta para conversar, a gente também tenta sempre pensar no perfil do nosso aluno, né? O perfil do nosso professor é esse, tem dado certo, aquelas pessoas que querem também, de certa forma, fazer a diferença na vida do outro, né? Aquelas pessoas que sabem que um dia pode parar em uma emergência e vão ser aqueles alunos que vão estar lá prestando assistência ou a elas ou alguém da família delas. Então, assim, juntando a capacidade deles de formar esses alunos, também tem essa responsabilidade. Eles sabem que precisam colocar alunos habilitados, porque eles podem usufruir desse serviço em algum momento. E o nosso aluno, ele tem um perfil também muito característico. A grande maioria sabe muito bem o que quer. A grande maioria dos nossos alunos são alunos que já têm uma profissão, já têm uma remuneração, mas têm aquela expectativa de querer uma mudança, um sonho. Pessoas que trabalham o dia todo e que estão ali, como você bem presenciou, assistindo aula. Pessoas que vêm diretamente do trabalho, né? E que já vão para essa aula. Pessoas que só podem estudar no sábado, porque durante a semana não tem disponibilidade. Então, eu acho que o sucesso, que eu acho que nesse momento eu já posso usar essa palavra, o sucesso dos nossos profissionais que estão nos serviços, né? Executando essas funções, sendo remuneradas por isso, sendo orgulho das famílias, também é o perfil que ele traz, porque é algo que ele queria e que se tornou mais fácil por ser aqui no município de Pesqueira. Porque, na verdade, às vezes, alguns até me diziam, eu disse, eu queria há tanto tempo fazer esse curso, mas se eu fosse fazer em outra cidade, quando juntava a mensalidade e o transporte e a alimentação, mais que dobrava o valor, então eu não conseguia. A gente já teve vários episódios de mãe e filha, de sobrinho e tia, na mesma sala, realizando aquele sonho. As formaturas, elas às vezes são muito emocionantes. A gente, inclusive, vai ter uma formatura sábado, você é nosso convidado, para ir ver de perto isso. Então, assim, são famílias mais simples, como a minha. Eu vim de uma família muito simples, né? Meu pai é agricultor, minha mãe dona de casa. Então, são famílias simples e a expectativa de toda aquela família naquela formação, né? A gente diz muito aos alunos que quando eles se formam, eles são vistos na família e na comunidade que eles vivem como uma pessoa diferente. A tua responsabilidade é diferente. Tu tem que se acostumar que se tu estiveres em casa, tu vai ter que verificar a pressão arterial da tua mãe e vai ter a vizinha, a amiga da vizinha, a vizinha do outro lado. Todas aquelas pessoas te veem como uma referência. Respeitando todas as categorias, né, profissionais. A categoria da saúde, ela tem uma responsabilidade que tanto ela se cobra muito, como toda a sociedade também. Então, assim, é muito gratificante esses momentos de colação de grau, de formatura, porque a gente vê na cara de cada pessoa, de cada mãe, de cada pai, né, de cada filho que fica só no sábado, porque a mãe está naquela escola, de cada companheiro, de cada marido, de cada esposa, que faz parte daquela luta de pelo menos 2 anos. Porque quem está ali está deixando de fazer outras coisas, né, que as pessoas comuns estão fazendo. Ô, Carlos, e uma coisa muito satisfatória é que eu tive a oportunidade de estar numa sala que a senhora morava em Jataúba, bem pertinho de Jataúba, e vim mais de 35 quilômetros de moto no inverno. Eu acho que essa pessoa foi inspiração na turma, sabe? É de uma força de vontade, sabe? Isso dá uma gratificação que não tem preço, tem valor, né? Outro depoimento também de uma pessoa que volta a estudar depois de um tempo, né? E ali ela pode expressar, hoje eu acredito no meu sonho, hoje eu acredito que sou capaz, né? Então são coisas como essas que vão... Por
Por isso que eu digo que é um sacerdócio. É um sacerdócio, realmente. E retornar ao estudo É. não é fácil. Você bem sabe disso, né? Eu sei, mas é gratificante, né? Eunice sabe disso também, que eu acredito que em 2008, quando você iniciou, já era mãe. É isso, já tenho meus 2 filhos em 2008. Só sabe Recomeçar não é fácil, né? exatamente. É para os fortes. Mas é Ainda necessário. bem que existe muito esforço. Exatamente. Não é isso? Mas é Mas bem que difícil. depoimento maravilhoso. Que mensagem de empoderamento e cidadania você mais deseja transmitir aos seus alunos e à comunidade? Eu faço essa pergunta de início. Aí, Eunice, depois eu quero, professor, também, uma mensagem reflexiva de... É assim, né? Assim, toda vez que tu sonha alguma coisa, sempre vai ter alguém que vai dizer que é difícil. Comigo não foi diferente. Comigo foi muito difícil. Foi muito difícil voltar a estudar, né? Porque eu tinha terminado o ensino médio, tinha começado outros cursos superiores, tinha parado por situações privadas. Então, recomeçar foi muito difícil. Quando eu comecei o curso superior, né, o bacharelado em enfermagem em Arco Verde, que já tinha 2 filhos, então muita gente acreditava que eu não terminava o curso, por todo o contexto, né? Já tinha 2 filhos, tinha muita responsabilidade. E quando eu decidi que ia abrir essa escola, a maioria das pessoas que me cercavam não acreditavam que ela desse certo. Não foi 1, nem 2, nem 3 pessoas que tentaram me convencer a deixar para depois. Inclusive, eu deixei para depois em vários momentos. Eu fui postergando, até que chegou um momento que eu disse, não, eu vou fazer de todo jeito. Eu vou fazer com a opinião positiva ou negativa das pessoas que são próximas a mim. Até porque, se der certo ou errado, quem vai ter que lidar com isso sou eu. Então, assim, o que eu digo muito às pessoas é que se você quer, se você acredita, não é que você não vai escutar o outro, mas é muito sobre você. Vão existir dificuldades? Vão. Mas, para cada dificuldade, você vai ter a opção de seguir, né, ou recuar. E se você recuar, como diz Robson, você começa a somatizar o quê? Frustrações. Arrependimentos. E nesse sentido, é melhor você se arrepender de ter tentado, já que, na melhor das hipóteses, o que pode é não dar certo, né? E você almejar outra coisa. Mas se você desistir, você vai ficar sempre naquela constância de, eu deveria ter, e se eu tivesse... Então, assim, eu acredito muito no potencial das pessoas. As pessoas, eu faço muita questão, assim, de sempre estar conversando com os alunos, sempre estar mostrando a eles a importância da nossa profissão, principalmente a profissão de enfermagem, né? Essa história de dizer, os profissionais de enfermagem são anjos, são guerreiros. Não, nós somos lutadores, né? Na época da pandemia, a gente deixou de cuidar da gente, cuidar da nossa família para ir cuidar da família do outro, colocando em risco a nossa saúde, a saúde das nossas famílias, né? Então, assim, na verdade, o profissional de saúde, principalmente o profissional de enfermagem, que é o profissional diretamente ligado à assistência, é de fato quem bota a mão na massa, ele precisa ser muito forte. Porque tudo que cerca ele pode levar a desestimular. Mas também é uma questão de perfil. Tem pessoas que nascem para assistência, né? Cuidar do outro é se colocar no lugar do outro, é fazer pelo outro o que você gostaria que fizesse por você. A empatia. Então, o que eu digo a essas pessoas é que se vocês sonham com um curso, se vocês sonham com uma profissão, né? Em se profissionalizar em uma dessas categorias que a gente mencionou aqui, ou em outras que existem em outras instituições, não escutem muito o não das outras pessoas, escutem o sim de vocês. Vai ser difícil? Pode ser difícil, mas tem que começar para poder... Carlos, um fato interessante, todo aluno meu conhece a história do Fusca. Eu vou te dizer, Eunice estava falando dos sonhos,
E quanto as pessoas, às vezes, não respeitam os nossos sonhos e são invasivos com ele, né? Eu tenho um sonho de ter um Fusca bonito, não é aquele Fusca cheio de ferrugem, não, né? Mas eu fui contar, velho, esse sonho a 900 pessoas, metaforicamente aqui. 899 foram contra. Porque diziam assim, tu não vai caber dentro do Fusca. Outro dizia, quem anda no Fusca sai com cheiro de gasolina. Outro dizia, um Fusca não cabe um bujão de gás. Outro dizia, um Fusca não cabe 4 pessoas. Mas em nenhum momento eu perguntei se o Fusca era para isso. Tu tá entendendo como é que eu digo? Então, muitas vezes as pessoas interferem em sonhos invasivos nos nossos sonhos, porque o sonho não é dele. Por isso que tem que escutar a voz, né? Eu conheço um cara aqui que passou 16 anos guardando um Fusca para o filho. Quando o filho fez 16 anos, ele deu o Fusca ao filho. No outro dia, o filho vendeu. E ele chegou aperreado e disse, o sonho era seu, não era do filho. Você não perguntou ao seu filho se o sonho dele era esse, né? Então eu digo sempre às pessoas, independente do outro, sonhe dentro de você. Sonhe pequenas coisas que você possa realizar. Depois você vai abrangendo esse sonho para outras pessoas, entendeu como é? Porque às vezes o seu sonho está na mão de outra pessoa que ele não entende de nada do seu sonho, né? Então essa história do Fusca todo mundo conhece, né? Outra questão que eu digo sempre, gente, descubra o que é que você está fazendo aqui. Aqui não é o lugar de você aprender somente, de você pagar e sair formado. Aqui é o lugar de você descobrir sua função. E eu digo sempre, eu fico muito feliz às vezes quando eu vou nos Americanos, quando eu vou em alguma loja por aí, que eu vejo um estudante que era de enfermagem, professor, tudo bem, eu estou por aqui. E eu, como é que bom que você está por aqui. E ele diz assim, eu achei que o senhor ia achar ruim, porque eu não tinha. Não, você está onde você se identificou. Toda profissão é digna. Só que, assim, existem algumas profissões que a gente pode ter um erro, embrulhar um presente, a gente pode errar e pegar outra folha. Mas cuidar de vida, meu irmão. E tem um ditado que é bem batido na enfermagem, que diz que você vai cuidar do amor do outro e você tem que cuidar como você gostaria que cuidasse do seu amor, né? E eu digo, se você não se identificou, vamos procurar outro curso, vamos ver. O importante é que você esteja feliz. Como dizia Exupéry, onde está o teu coração, está o teu tesouro. E parafraseando agora Erasmo Carlos, a mensagem que eu deixo é, para mim, para você, para todos, fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Não é esperar acontecer, é fazer acontecer. Geraldo Vandré, completando, quem sabe faz na hora. Não espera acontecer. Às vezes a gente pensa sorte. Eu digo, é muito fácil você olhar o esforço do outro, ignorar e dizer, fulano teve sorte. Não, fulano teve foco e competência. Entendeu? Então, às vezes as pessoas esperam muito que as coisas aconteçam. Vamos fazer o que será, rapaz? Viu? Tem uma pergunta aqui para a Eunice, eu acho que para a Eunice Robson a estrutura administrativa. Espera aí que a Eunice fala sobre ela. Mas aqui Tarcísio Dantas, parabéns a todos do podcast e os entrevistados. Tarcísio Dantas participa toda segunda-feira com a gente, da Coab 2, está parabenizando Eunice Robson pela grandiosidade do debate. Luísa Rafaela, Facetep é show. Cíntia Oliveira, parabéns, estou amando. Joana Paula, melhor psicólogo de Pesqueira. Opa, se for aluno, ganhou nota. Natália Almeida Farias, boa noite. Luísa Rafaela, tô amando. Luísa Rafaela, professor top. Obrigado. Ô Carlos, aproveitando que você está aí, só quebrando o protocolo, eu quero lançar uma proposta, um convite, na verdade, para todos que estão nos acompanhando, seja aqui, seja em outra cidade. Você foi testemunha disso, você foi ver as estruturas do CETEP e você ficou surpreendido. Tá? E eu quero, de todo o coração, velho, quero convidar você que está nos assistindo, vá conhecer a estrutura do CETEP. Vá conhecer o Facetep. Se eu estiver lá, a gente conversa 5 minutos nos corredores. Eu faço questão de levar você em cada sala, porque muitas vezes, Carlos, a nossa própria sociedade não conhece o que nós disponibilizamos. Entendeu? E o marketing é a alma do negócio. Né?
Quando a gente discutia muitas vezes, muitas noites, Eunice fazia banquete chique, viu, Carlos? Nas nossas jantas, lá na casa dela, com o Severiano, com os professores, fazia banquete chiques. E eu matuto, só comia arroz e carne. Entendeu? Que eu não sabia, comida japonesa não é muito meu feitio, eu só comia arroz e carne. Mas nós já discutimos muito isso. E eu acho que a educação do técnico, do professor, está em abrir as portas para a sociedade. E aqui, de público, peço licença à dona, à gestora, à empreendedora, para fazer esse convite. Vá nos visitar, rapaz. Vá nos conhecer. Vá visitar o Facetep. Você que está aí nos assistindo. Nos conhecer. Eu fui e eu fiquei surpreso. E eu sou garoto propaganda de lá, viu? Vá lá nos visitar. Ligue para mim, marca um horário. Se for durante a tarde eu vou, mostro para você. Mas vá à noite, meu irmão. Vá à noite para você ver no brilho dos olhos daqueles que acreditam em mudar a realidade. Entendeu? E quem sabe você também não é tocado e assim, a propagação do Facetep depende muito de você. Eu vou com o Daniel para a gente fazer uma filmagem lá. Certo, meu irmão Daniel? Daqui a pouco, Giovana. Luísa Rafaela, já falei. Deixa eu ver aqui. Professor Top. Tenho aqui. Andréa Tenório. Eles dois arrasam. A Tenório é sócia fundadora, né? Ela é, como eu digo com todo respeito, a professora rica da escola, né? E olha aqui a próxima, viu? Simone Gonçalves, melhor professor e psicólogo. Parabéns. Simone, um abraço. Eu vou lhe dar sua nota, viu? Muito obrigado. André Tenório, boa noite, meu povo da família Facetep. Boa noite, Carlos. Boa noite, Andréa. Uma honra saber que você está aqui participando com a gente aqui ao vivo. Me sinto muito honrado. Luísa Rafaela, parabéns, Eunice e Robson. Vocês são show. Vai receber nota também. Foi aluna, né? Só dizer, professor, fui eu lá. Elaine Almeida, arrasam. Maria José Bezerra Cavalcante, boa noite. E aí um coraçãozinho. Robson é um professor espetacular. Bom, Daniele Alves, Robson é show. Priscila Carla, trazendo conhecimento e oportunidade à população de Pesqueira e região. Aí parabenizando ambos. Cida Aguiar, parabéns. Cleiton Pereira, o Facetep mudou a minha vida. Isso, a história de Cleiton é muito Pronto, interessante. tá aqui. Conhece ele? Cleiton Cleiton, ele é professor nosso e Sim, ele foi sim, nosso eu tava- Foi aluno nosso eu estava lá. Eu encontrei com o Cleiton, foi no hospital. no hospital. Isso. No hospital da radiologia com as meninas lá. Mas ó, vê que maravilha. O Facetep mudou minha vida. Isso. Não tem preço. Não tem. Cleiton é nossa melhor propaganda, né? Veja só. Ele começou a fazer o curso, fez o curso de radiologia e hoje ele é um dos técnicos que mais se destaca no HLP, né? E na UPA. Parabéns, meu irmão Cleiton. Estendo aqui o convite para você vir aqui Falar sobre sua profissão. falar né? sobre sua profissão, sobre sua trajetória e como o Facetep mudou a sua vida. E de muitos. Obrigado, meu irmão, pelo depoimento tão forte. Vozes em debate, sempre arrasando com os convidados. Muito obrigado. Aqui é o RB. Colocou aqui na RB. Muito obrigado mesmo, meu irmão. Quem está aqui nos acompanhando também da Austrália, viu? Meu filho e minha nora. Quem está nos acompanhando também é minha filha, que é odontóloga, está lá em Caruaru agora ao vivo, parabenizando o Robson e Eunice por ter engrandecido essa nossa segunda-feira. Muito obrigado, meus amores. Giovana, aqui. E daqui a pouco tem os sorteios. Agora só vai ser Robson e Eunice para quem? Para quem estiver participando, né? Tem sorteio específico para os alunos, para os ex-alunos, e tem sorteio específico para a população em geral. Gente, aqui mais um pouco dos nossos colaboradores que faz tudo isso acontecer. MF, Metal Forte Serralharia, fabricação de portões, estruturas metálicas, montagem e manutenção de máquinas industriais, instalação de motores. Oferecemos material de qualidade por um preço que cabe no seu orçamento. Organização Cleiton.
Daniel Filmmaker, a produção de Hollywood bem pertinho de você. Esse eu recomendo. Doutora Eduarda Galvão, cirurgiã dentista, competência e compromisso com a saúde bucal. Grapel, pontualidade e responsabilidade. Farmácia Tradição, cuidando de você com amor. Na Farmácia Tradição, sua saúde é nossa prioridade. Farmácia Tradição, tradição em cuidar de você. Transforme sua beleza com Dágila Siqueira, a farmacêutica esteta que entende suas necessidades. Beleza com segurança, Dágila Siqueira. TS Engenharia e Construção, o sonho da casa própria ao seu alcance. Você sonha, a TS Construção realiza. Organização Devlin Torres. Hotel Acauã, tradição e conforto. Faça sua reserva no melhor da cidade e região. Campos Supermercados, a maneira certa de economizar. Barão de Vila Bela, 207. Henrique Motopeças, fazendo acontecer. Estamos localizados na Praça Jurandir de Brito, 36, Centro Pesqueira. Unopar, Polo Pesqueira. Unopar, Anhanguera e Colégio Sensg. Funcionando no mesmo espaço, 2 polos de educação no mesmo endereço. Comece a estudar e transforme sua carreira. E Talentos Estofados, o melhor estofados da cidade e região, fabricação própria, Pesqueira, Arco Verde, Belo Jardim e Caruaru. Eunice Robson, quem quiser colaborar com a gente, é só entrar em contato, viu, gente? Esses aqui são os nossos colaboradores que fazem tudo isso acontecer. Eunice e Robson, aqui uma pergunta. A estrutura administrativa, como é que funciona? Isso, vamos lá, né? A gente tem uma instituição, que é uma escola, que forma pessoas. Então, lá a gente tem, né, uma hierarquia, uma rede hierarquizada, né? A gente tem a parte administrativa, né? Tem os coordenadores de curso. Tem o secretário escolar. Certo. Tem a direção e tem os professores. Certo. Ainda trabalhamos hoje, né, com um setor administrativo pequeno. Certo. A gente já entende que no próximo ano, eu acredito que a gente precisa melhorar essa estrutura administrativa, precisa aumentar o número de profissionais que estão ali dando suporte a gente. Gente, veja só, eu vi a estrutura, é realmente impressionante. Aí vá visitar, né, Robson, né, Eunice, vá visitar. Inclusive, tem uma parte lá para o auditório, né, que já está bem adiantado, um auditório amplo, lindo. Olha as salas aconchegantes. Eu tive o prazer não, a honra de assistir a aula de Robson com minha esposa. O tempo foi assim. Né? Pessoa que não, a aula tinha. Então, essa é a qualidade dos professores que o FACETEP disponibiliza para vocês. Então, vá lá, pesqueirense. Vá lá, pessoas das cidades circunvizinhas e faça parte do FACETEP. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Isso. Aí, falando de estrutura física, né? Falando de estrutura física, nós funcionamos desde o início, desde 2019, né? Ali no prédio onde fica as lojas americanas. No primeiro andar, né? Depois a gente expandiu, né, para a parte de trás do prédio. Aquele prédio já não comportava mais a nossa estrutura, os nossos laboratórios estavam muito apertados, né? Na visita eu te mostrei, inclusive, né? Cada curso tem um laboratório, né? Que precisa ser montado, né? Esse laboratório precisa ter uma área que comporte pelo menos 8 alunos, né? Ao mesmo tempo, em prática. Então, ano passado, a gente conseguiu, com o município de Pesqueira, né? A concessão do prédio que estava desocupado, né? Que havia sido utilizado pelo SESC, que havia passado por um processo de doação para o SESC, mas o SESC, por motivos dele, né, achou por bem devolver ao município. Esse prédio estava sem uso há
mais ou menos 3 anos, né? Então, a gente, através do governo do ex-prefeito Bal, Sim. né, se sensibilizou e entendeu, né, a importância da instituição para o município, para os municípios vizinhos, e juntamente com a Câmara de Vereadores, né, os vereadores que estavam naquele momento em exercício, conseguimos essa concessão. O que é concessão? Não é doação. Às vezes a gente escuta, né, barbaridades, né, a respeito sem conhecimento de causa. Então, uma concessão, o que é uma concessão? A gente usa o prédio, Sim. a gente reforma o prédio. Como você esteve lá, você viu que foi uma reforma de quase 7 meses. Ainda estamos em reforma, né? Que estamos organizando um auditório e funcionamos lá. Nós temos uma concessão para o uso daquele prédio por 3 anos, podendo ser renovado, né? Só que a nossa instituição, ela tem um projeto, né, de construir a nossa própria sede. Certo. Lógico, quando a gente constrói, a gente traz uma estrutura ainda mais adequada para a nossa formação. Mas, assim, é uma estrutura que eu acredito que são 14 salas de aula. Hoje a gente tem lá 14 salas de aula. A gente tem, acredito que 7 laboratórios, né? Toda a parte administrativa, sala de informática, coordenações. Então, assim, a gente, para entrar lá, a gente fez um investimento muito alto, né? E eu também considero isso uma ação muito importante, né, para a comunidade, que era um prédio que tinha sido devolvido, que estava realmente em uma situação muito deplorável, né? E que hoje você viu uma situação bem diferente e ainda um prédio que está sendo usado, né, com um propósito, né, de formação. Né? Um propósito de educação. Um propósito de transformar vidas. Está lá, assim, como disse Robson, toda a comunidade, né, o poder legislativo, né, os vereadores podem ir lá conhecer, ver como está o prédio hoje, né? Também pode ver como estava antes, que a gente tem essas filmagens, a gente tem essas fotos, para que comecem algumas pessoas, né, que ainda não entenderam, a entender o nosso papel enquanto sociedade. Porque o papel do FACETEP, o meu papel, o papel de Robson, o seu, a gente sabe. Mas a gente precisa que outras pessoas também percebam esse papel e também analisem o papel deles, né, enquanto sociedade. Eu acredito muito, né, na formação. Se não acreditasse, eu não estava com um empreendimento desse. Eu acredito em Pesqueira, eu acredito nas pessoas de Pesqueira, né? Desde pequena, né, eu sempre frequentei Pesqueira, porque sou de Alagoinha, a gente sabe que os serviços sempre foram aqui. Eu nasci aqui, no Hospital Lírio Paraíba, né? Como a grande maioria dos meus conterrâneos. E hoje eu tenho uma satisfação muito grande de ser cidadã pesqueirense. Né? Algo que eu nunca imaginei, porque eu morei em Recife, morei em Arco Verde e depois vim morar em Pesqueira. E hoje é um lugar que eu acredito que eu vou viver o resto da minha vida. Foi onde eu fiz amizades, foi onde eu criei raízes e é onde eu tenho o meu projeto de vida, que é essa instituição, junto com os meus colaboradores e amigos pessoais, como Robson, Andréa Tenório, Gilda, Luciana, Leonardo, Rafaela, toda uma turma que trabalha com a gente que naquela instituição, né? Que dá esse suporte. Parabéns, Eunice, parabéns. Robson, quer complementar alguma coisa? Eu achei que eu não ia tocar nesse assunto, não, mas eu vou tocar porque vai me tirar vai me dar um alívio aí. Por questões políticas, eu optei por um grupo, né? E aí foi muito debatido a questão do prédio público estar numa instituição, né? Assim, um fato político. E eu nunca, como é que eu posso dizer? Eu nunca entrou nessa esfera. Eu nunca entrei nessa esfera, entendesse como é? Mas graças a Deus nada como o tempo passou, entendeu? E assim, graças a Deus tenho minha consciência limpa de que não tinha minha participação naquilo.
Mas eu queria chamar a consciência das pessoas para uma coisa. Eu escutando um programa de rádio aqui, bem famoso, que falam muitas polêmicas, né? E assim, hoje foi falada uma polêmica desde ontem, que tem uma polêmica muito grande por a reforma da praça. Entendeu? E eu queria assim, independente de partido político, independente de qualquer coisa, meu irmão. Poxa, vamos analisar o que é que está andando em Pesqueira. Se tem outras coisas para resolver, resolve. Mas se tem uma praça para reformar, reforme. A praça é o coração de uma cidade, entendeu? Independente de qualquer coisa. Vamos torcer mais para Pesqueira, né? E você vai fazer sua parte na hora que for para fazer. Agora, assim, reclamar porque está reformando uma praça, gente, vamos reclamar de outras coisas. Assim também eu digo, existe a cedência lá do prédio ao Facetep, vá lá olhar, meu irmão. Como eu fiz. Vá lá olhar o que era antes, vá olhar o que é agora, entendeu? Então, vamos ser mais bairristas, entendeu? Vamos torcer mais por as coisas que dê certo, meu irmão. Vá lá para você ver alguém vir de Salobro estudar à noite. Vá lá para você ver alguém vir de Vila de Simples que não tinha essa oportunidade. Vá lá para isso. Então, por um tempo eu fui mal interpretado, mas acho que está corrigido. Olha, depois de Eunice, talvez Severiano, é o dos bastidores. Mas depois de Eunice e outros professores, alguns, eu acho que não tem quem torça mais por aquela escola. E não tem quem mais faça por ela do que eu entendesse. Então, poxa, vamos dar crédito àquilo que funciona. Pois, Eunice, você ganhou mais um adepto, viu? A torcer. Não só torcer, porque educação é tudo. Educação é o que transforma. Educação é o que transformou a minha vida. E educação é que transforma a vida de várias pessoas. Como você está fazendo. Educação é libertador. Se só o amor é a saída, só a educação também. Só a educação. É. Então você está de parabéns, certo? O Voz em Debate está aqui de portas abertas sempre que você precisar para falar de educação, para falar da sua instituição, para falar da sua trajetória de vida, porque é dessas pessoas que nós precisamos ao nosso lado. Carlos, eu quero quebrar um protocolo também, antes que eu esqueça. Boa noite a você. Nós estamos já chegando ao fim. Eu quero quebrar o protocolo, meu irmão. Você sabe que eu fui um dos incentivadores, né? Sim. Tem dias que eu ligo para você 48 vezes para dar mesmo. ideia. Segundo que eu diga. E você liga para mim, não dorme você e não dorme eu. Enfim, quando eu estou para ter ideias, é assim mesmo. Mas são ideias para o bem. Sim, sim. Certo? Eu quero quebrar o protocolo e quero dizer que um dos presentes hoje eu vou dar para uma pessoa que eu sou muito fã dela. Viu? E ela Tá não certo, sabe, mesmo. sabe, Tá velho? certo. Eu acho que uma dessas nossas lembranças hoje, ela vai para uma pessoa que eu acompanho. Toda segunda eu acompanho o programa, quando eu não estou em aula. E tem uma pessoa aqui, Eunice, que ela vai surpreender você como me surpreendeu. É a garotinha que faz a apresentação no final. Um presente hoje é seu, viu? Eu sou seu fã. Ela quer fazer jornalismo, Eunice. Mas ela tem uma desenvoltura sem igual. E a gente precisa reconhecer. Daqui a pouco ela vai dar uma fala aí. E eu quero fazer questão de dar uma lembrancinha dessa para ela. Merece mesmo. Eu também, Eunice, aproveitando aqui as palavras de Robson, eu tenho que agradecer muito aos meus dois filhos que apoiaram esse projeto, a minha esposa, que incondicionalmente está comigo em todos os momentos, e foi ela uma das. E não podia ser diferente a Daniel. Daniel me acompanha desde o início aqui. Ele foi quem deu essas ideias aqui, ele foi quem, caso a gente precisa de uma câmera acima, foi ele, e ele é quem faz essas transmissões ao vivo. Então, meu irmão Daniel, eu estendo também a você toda a gratidão. E a você, Robson. Eu já disse aqui na minha homenagem o que você representa. Nós vamos levar um dia o podcast para a escola, fazer ao vivo lá com os alunos, viu? Bom, Daniel, vamos para esse desafio? E eu também convido tá aqui, vamos fazer. e eu também convido a escola, em nome de Eunice, que ela tem que permitir que está ao vivo, ela não vai me constranger, mesmo que depois ela puxe minha orelha. Eu sei que o PDAD, Sim. Né, tem sua estrutura de saúde, Sim, tem seus profissionais a nível tem. de estado, mas nós vamos pensar também no movimento quanto Facetep para a gente ir lá no PDAD, viu? Já Eu vou estendo adiantar. também os meus abraços a todos que assistem, aos seus colegas de farda, aos amigos que lá estão, a todos aqueles lá. Pode ter certeza, esse Facetep vai chegar lá. Viu? Vai, meu diretor, Adriano Herculano.
meu chefe de segurança, Antônio Jacques Tony, olha, vamos chegar lá. Deus quiser. E aqui, ó, Jade Tainara, professor maravilhoso. É isso mesmo? Jade Tainá. Ela tá dizendo né, Carlos? Não, o nome. É, foi que é. a língua foi que... Eu não tô justificando. Você tá feito a história do cara que... Professor maravilhoso, não. Foi a língua... Você agora me lembra a história do acidente. Houve um acidente, né? Um carro com 8 pessoas, além da conta, e vinha um médico, e o médico foi prestar o socorro, né? E quando ele foi prestar o socorro, olhou assim e disse, não, aqui está todo mundo morto. Aí vinha o cara da funerária pegando os corpos e jogando dentro da bandeja. Aí tinha um cara que disse, não, eu estou ouvindo, ele disse, está conversando, rapaz, quer saber mais do que o médico? Pronto, aqui já, professor maravilhoso, Kesley Nunes, estamos aqui todos assistindo. Esse também, Kesley Nunes, estamos aqui todos assistindo. Andressa Oliveira, Facetep, transforma vidas. Muito bem, Andressa. Maria José Bezerra Cavalcante. Turma 18 ligada em Robson. E a nota do professor, gente? Não é preciso nem vocês. Turma 18, espera aí para ganhar o presente, viu? Espera aí. Deixa eu ver isso aqui. Schilder. Eu tô sem o óculos. Eu disse, essa me ajuda aí a pronunciar. Tudo certo. Como? Faz Schilder. Minha esposa e Eunice ajudou aqui. Um abraço da turma de Radiologia 6 para esse professor e psicólogo incrível. Vão dizendo por aí que vai arrumando cliente, né? Se vocês fizerem o que estão fazendo comigo hoje, no dia a dia, pode ter certeza que o consultório lá vai bombar. Assinatura Lourdes e Turma 6. Eita, gente, muito obrigado pela participação de todos os alunos do Facetep. E a gente vai lá, viu, para fazer um ao vivo aí com vocês. E as portas daqui do Voz em Debate estão abertas também para vocês, alunos. Podem marcar. E a gente traz um por um a turma toda, viu, nisso? Cleiton Pereira. E vou sim. Tá certo, meu irmão, já está convidado. Karina Vieira. Cadê? Karina Vieira, parabéns ao podcast, assistindo Belo Jardim. Muito obrigado, Karina, muito obrigado mesmo por estar a essa hora aqui nos prestigiando. Fico muito feliz. Palestra show. Ela aqui, Karina Vieira. Se tiver um aluno aí que assistiu o jogo do esporte e o esporte tiver ganho, manda avisar. Não, vou falar em coisa. Se perdeu, não precisa avisar não, que já é o certo. Nayara Silva. Eunice está de parabéns. Tanto por fundar a escola, tanto por proporcionar um ensino de qualidade com professores maravilhosos. Esse é o feedback de Nayara Silva, Eunice. Que bom, né? Que bom. Nayara, parabéns. Luísa Rafaela, parabéns. Kesley Nunes, parabéns. Manuela Barbosa, parabenizamos a instituição pela excelência e organização. E ao professor Robson pela dedicação, competência e inspiração no ensino. Responsabilidade, né? Então essa dupla, Eunice e Robson, Deu certo, né? Com certeza. Sendo que quem recebe bolos é Robson. eu não vou nem questionar, eu disse falando, eu vou dizer. Olha, Nunca recebi um bolo. Agora, Robson. Eu vou dizer assim, ó. Pronto, ó, deixem os bolos para Robson e traga a torta para Eunice. As tortas, né? De chocolate. Olha, já dizia lá o escritor que me falha a memória, fica sempre o perfume nas mãos de quem oferta flores, né? Ele sabe, ele tem subterfúgio para todos os lados. Gente, eu vou finalizar aqui a minha participação, mas Giovana, nossa jornalista, vem aqui finalizar essa noite memorável. Eu sou fã dessa menina, viu? Sou seu fã, viu? Muito obrigado a todos vocês. Fiquem ligados que vai ter aqui o sorteio ainda, viu? E mais uma vez, muito obrigado. Agradecer sempre a Deus por nos proporcionar momentos inesquecíveis como esse. Robson e Eunice. E aqui eu vou me despedir com as seguintes palavras. Eunice e Robson.
Meu Deus, prezado Senhor, obrigado por me dar a força e a convicção para completar a tarefa que confio a mim. Obrigado por me guiar forte e verdadeiramente através dos muitos obstáculos em meu caminho e por manter-me firme quando tudo parecia perdido. Obrigado por sua proteção e por seus muitos sinais ao longo do caminho. Obrigado por qualquer bem que eu tenha feito e sinto muito sobre o mal. Obrigado pela amiga que fiz, Eunice. E tu é meu amigo. Então, gratidão a Deus eterna. Mas, Eunice, muito obrigado pela amiga que fiz. E pode contar com o podcast Vozes em Debate sempre. Por favor, olhe para ela, assim como o Senhor olha por mim. Eunice, muito obrigado e uma honra recebê-los. Obrigada, Carlos. Obrigada a todos, né, que estão nos acompanhando. E quem vai fechar aqui à noite é Giovana, viu? O Sport perdeu. O Sport perdeu. Ela é novidade, né? Eu não digo nem o placar. Eunice, Giovana, passe para Eunice essa nossa lembrancinha com todo o amor do mundo, viu, Eunice? Obrigada. De Robson. Robson é teu, Robson. Eu quero bolo, salgadinho e refrigerante. Como eu disse já disse, eu sou bolo, né? De Ah, Robson. não, Bolo assim. peraí. Tá aqui, Robson. Eu pensei que estava aqui. Pronto, tá aqui mesmo. Obrigado. Olha, é simplesinho. Esse aqui eu conheço. É simplesinho, eu disse Robson, mas é com todo o amor e carinho do mundo. Tchau, gente. Boa noite. Giovana. Muito obrigada. Tem o sorteio, viu, pessoal? Não vá não. Começou Giovana agora. Isso. Boa noite, Eunice. Boa noite, Robson. Boa noite a vocês que estão de casa nos acompanhando. Agradecer a presença de vocês por estarem aqui, por essa disponibilidade de complementarem a nossa semana, a nossa segunda-feira, com toda uma questão de aprendizado, dedicação, foco e persistência. É algo que para a sociedade chega a ser inspirador. Afinal, não é fácil você construir um sonho, ainda mais persistir em um sonho, quando o mundo ao seu redor não coopera. Muito pelo contrário, querem lhe ver cair, mas não. A persistência ali foi a chave. Então, ver o que vocês construíram, a família Facetep construiu, é algo realmente muito maravilhoso. Então, desde já, agradecer a presença de vocês mais uma vez. E, nesse momento, eu gostaria de pedir para que vocês falassem algum conselho, frase ou alguma fala que inspire vocês para o pessoal de casa. Primeiro Eunice, em seguida Robson, para a gente partir para o sorteio. Então, você que está aí de casa, não sai daqui, não sai, fica ligado. Então, Eunice. Isso, né? Na verdade, é coragem. Acreditar. Seguir em frente mesmo quando quase tudo que te cerca manda tu ter muita cautela, né? A gente tem que ter muita cautela nas decisões. Mas a gente tem que acreditar, né, no que a gente acha que é possível. Então, assim, da mesma forma que eu acreditei, continuo acreditando. Não pensem que eu, porque consegui, né, implantar essa instituição, esse era meu único sonho, né? Esse era um deles. Existem muitos outros que, quando as pessoas normais estão dormindo, eu estou lá com a minha cabeça no travesseiro, pensando, planejando, imaginando como aquilo vai impactar a minha vida e vai impactar a vida das pessoas as quais vão usufruir daquele serviço. Então, eu tenho projetos grandes. Eu não posso dizer que é para a minha vida pessoal ou para a vida dos meus amigos, que são meus professores, como eu já falei. Eu tenho projetos grandes para Pesqueira, porque eu acredito em Pesqueira. E que Pesqueira hoje também é minha cidade natal. Então, assim, o que eu desejo é que as pessoas elas comecem a acreditar mais em Pesqueira. Porque fica tudo mais fácil, né? Quando as pessoas pensam positivo. Então, eu desejo e espero que as pessoas comecem a pensar mais positivo, que cada árvore plantada seja imaginada no futuro como uma floresta, porque cada profissional que sai da minha instituição, né,
eu vejo como um cidadão de bem que quer mudar a realidade que cerca ele, que cerca as outras pessoas. Eu agradeço a oportunidade e eu dou um pulo lá para Chaplin, né? Chaplin diria o seguinte: não tenha medo das dificuldades. Até os planetas se chocam e do caos nascem as estrelas. Às vezes é preciso que desmorone tudo para a gente poder reerguer aquilo que estamos aqui para cumprir, que é a missão. Então, até os planetas se chocam, mas toda vez que você vê uma estrela, lembre, aí nasceu de um confronto, né? E as coisas boas nascem, né? E acreditar nesse Deus, né? Às vezes a gente cultiva uma planta, a gente agoa a planta, aduba a planta, aí eu vou na estrada, às vezes tem uma planta entre as pedras, e eu pergunto, quem cuida dela? Deus. Então, nós temos uma impressão digital, uma arcada dentária única. Então, esse Deus cuida de nós. E eu vou te dizer uma coisa, jovem. Eu vou te dar essa lembrancinha, tá? Vamos sortear alguns e uma vai ser para tu já. Eu vou te dizer uma coisa. Tu é jovem, tu tem um futuro brilhante pela tua frente, um desempenho fora do comum. Eu sou teu fã. E eu vou te dizer uma coisa. 2 coisas ninguém vai poder roubar nunca de você. E estendo também para aqueles que estão nos assistindo. O teu conhecimento e aquilo que tu coloca nos teus pensamentos. Ninguém tira o que tu coloca na tua mente. Um beijo no coração de vocês e vamos para o sorteio. Eu não sei se esse sorteio deveria ter alunos em uma caixinha e público em geral em outra, porque não tem os casos específicos, né? Porque tem uns aqui que se ganhar eu não vou dar o prêmio não, viu? Vamos lá, sortear? Vamos lá. Quem serão os felizardos? Um Eunice sorteia, em seguida Robson, em seguida aí. Aí já separa um dos que é cuidado. Eu acho que é população geral aqui, não é aluno, eu acho. Não é preciso. São muitos alunos, né? É. Vamos lá. Posso? Pode. Tarcísio Dantas. Tarcísio Dantas. Muito bem. Ela acompanha todos É um desse aqui, é? programas. Produção, por favor. Produção, por favor. Produção. Produção, Giovana aí. Esse aqui é de Tarcísio. Dá o papel Tarcísio. dentro. Pronto. Seu se encontra aqui. Esse aqui é teu, né? Ô, Giovana. Muito Esse é o teu. Ele me resgatar aqui. Esse é o de Robson. certinho. Muito Tá. obrigada. E bom, Tarcísio, dentre outros ganhadores, temos ainda mais uma pessoa que será sortuda. E a minha? E o meu papel? Tarcísio está aqui dentro, rapaz, cadê? Achei. Não sei se... Mostrando esse daqui, Daniel. Não precisa mostrar não, ele vem aqui e pega. Olha, vem aqui, ó. Você foi sortudo. Vem aqui no nosso estúdio do podcast Voz em Debate. Vem resgatar aqui o seu prêmio. Próximo de Robson. Quem foi? Rapaz, esse cara me persegue. Quem? Eu sei que ele é um grande fã meu, viu? Cleide Pereira é um professor Cleiton nosso. Pereira. Ele me persegue, viu? Ó, Foi o Felizardo. foi o Felizardo. Vou dar um aparelho de aferir pressão, né? Para ele controlar a pressão dele. É. Ô Cleide, passa aqui, vice, e pega teu presente. Olha, mais um. Certinho. Deixa eu ver se é esse digital. É, não. Esse é para técnico. Eu acho que trocou. Cleide tá complicado até na bolsa. Você pode me dar um papelzinho? Aqui. Aqui é uma garrafinha. Acho que esse aqui é o dela. É o rosinha. No final a gente, No né? final a gente confere. No final a gente confere. E o último da noite, ou última que se encontra comigo, foi Simone Áurea. Ei, rapaz, aí é de casa. Será que foi combinado Simone isso? Áurea. Ganhou um aparelho de aferir pressão digital. É brincadeira, depois a gente vê isso aí. Senhor, vamos aqui. É, bota aí dentro da bolsa. Isso. Prontinho, noite encerrada com chave de ouro, com figuras mais que especiais. Então, desde já agradecer, desejar uma boa noite, uma boa semana. Eu tenho um recado ainda. Pode ser? Pode. Olha, o Faça Até Ele é tão bom.
Ele é um patrocinador tão bom do podcast que ele ainda trouxe mais 5 presentes. Aí o que é que nós vamos fazer? Posterior às segundas-feiras, vai ser um sorteio por segunda, viu? Continue assistindo. E aproveitando, eu, em nome de Carlos, convido aos nossos colaboradores também para fazer igual o Facetep, né? Disponibilize alguns brindes que toda segunda-feira vai sorteando. Já pensou se numa segunda-feira aqui nós temos 10 brindes de patrocinadores diferentes? Olha, tua empresa vai... Olha, gente, um abraço, boa noite, um beijo no coração. Boa noite, tchau. Boa noite.